Queridos irmãos e irmãs, que beleza hoje essas leituras que nos visitam na nossa vida hoje, no penúltimo domingo do ano litúrgico. Como dizia o Papa Francisco, há 4 anos, institui no terceiro domingo de novembro a Jornada Mundial dos Pobres. E hoje o tema é Estende a tua mão ao pobre, que é extraída do livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículo 32. E as leituras elas vão nos ajudar também a refletirmos a nossa vida, como estamos vivendo também nesse tempo de pandemia. Como que eu estou utilizando, sabendo doar-me com os dons que Deus nos concede a cada um de nós. A primeira iluminação de hoje é extraída do livro dos Provérbios. Nós estamos mais ou menos há 3 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, e ele é o último trecho de um poema belíssimo que o autor faz para a chamada mulher ideal. Ele fala que esta mulher, ela é uma trabalhadora. Ela produz e vende, aquilo que ela faz. Ela também, em outros versículos, ele fala que essa mulher ela é proprietária de terras, então ela consegue até comprar a terra. E a terra, na dimensão bíblica, é aquele lugar do encontro. Que beleza! Então ela consegue fazer com que essa terra, que é o lugar do encontro, é o lugar do trabalho, é o lugar de reunir as pessoas para cultivar os dons que Deus concede para o quê? Sustentar a vida. Que beleza! Essa mulher é o que a leitura, o que a Bíblia fala dessa mulher ideal. Ela também é preocupada com os empregados. Ela estende a mão aos pobres. Que beleza! E a outra qualidade que é fundamental, ela teme o Senhor. É uma mulher que sabe que tudo que ela tem, ela foi dado por Deus, não é uma posse. Então ela faz da vida uma vida de doação, de amor, de entrega. Então ela sabe arriscar a própria vida por amor. Essa mulher, ela vai ensinar para nós o sentido da vida. É a personificação também, porque às vezes a leitura hebraica, elas colocam as características de Deus em determinadas realidades humanas, em que a gente pode compreender. Então é também uma personificação da sabedoria que todo ser humano, que toda a humanidade deve ter. E que beleza, ele coloca essa característica que a mulher ela tem, que contrasta muito nos tempos deste período, 3 séculos antes de Cristo e hoje também. Quantas mulheres são
exploradas, são discriminadas. Não se valora o trabalho, não se valora a dignidade de cada uma de vocês, como mãe, como mulher. E muitas vezes fica muito no plano estético. Mas a verdadeira mulher e a verdadeira humanidade, e Deus ele toma, e é muito forte isso, para que a gente abra os olhos e perceber que vigiar não é simplesmente cruzar os braços. Ele toma as realidades mais frágeis, dizendo que essas realidades mais frágeis são a força que deve ter cada ser humano. Então, quantas mulheres que deveriam ter mais ações em todos os âmbitos da sociedade e que muitas vezes não têm o seu espaço e a sua vez. Jesus ele vai contar uma parábola para justamente falar o que é vigilar. Nesses últimos tempos do ano litúrgico, né? Na semana passada e nessa semana e na semana que vem, que é o último domingo, Jesus ele vai falar sobre a vigilância, que é a segunda vinda dele no mundo. Na semana passada nós falamos das 10 virgens. E hoje, porque elas tinham que ser vigilantes que o noivo ia chegar, não era assim? E agora, nessa parábola, dessas pessoas que recebem esses dons de Deus, Deus vai falar para nós, Jesus vai ensinar-nos o que é vigilar. Porque muitas vezes vigilar para a gente é cruzar os braços e esperar alguém que chega. Não. Ele faz a analogia de uma pessoa que tem um poder, que tem terra, que tem dinheiro e que dá esses dons a 3 pessoas, de acordo com a capacidade que elas têm. Então, uma ele dá 5 talentos, outra dá 2 talentos e uma ela dá um talento, que é um dinheiro, né? Uma moeda. E o que significa isso para nós? Significa que a vida, já fazendo analogia com a primeira leitura, ela tem que ser, primeira coisa, vista como um dom de Deus. Então Deus te dá talentos, que dá a sua vida e dá algumas capacidades que você tem e que só você tem. Diz que se você não conseguir desenvolver a capacidade que Deus te deu, ou por preguiça, ou por negligência, vai faltar alguma coisa no mundo. E vai faltar porque você é feito imagem e semelhança de Deus e uma individualidade que ninguém tem. Você é o único nesse mundo e você é filho de Deus. Aquele que recebeu porque de repente ele não tinha tantas capacidades, mas ele tinha sim capacidade de arriscar. Mas o que ele fez? Ele não tem relação com Deus. Ele enterra aquele dom que Deus deu e vai desenterrar no último dia, porque ele não tem relação com Deus e não tem relação com ninguém. Talvez Jesus ele fale do egoísmo que existe em cada ser humano. Ele não estende a mão. Ele não estende a mão. O único momento que ele estendeu a mão foi para enterrar aquele dom que ele tem. Ele não, aí você vai falar, mas ele não fez mal, mas ele fez um pecado de omissão. Ele não construiu nada. E aquilo que ele poderia ter construído estava nas mãos dele. E o que ele faz? Como muitas tentações que nós temos, culpa o outro. Aí quando chega lá o patrão, ele começa a falar, a se justificar. E fala, porque o senhor é ruim mesmo, então eu tive que enterrar o talento porque eu tenho medo do senhor. Se justifica, culpa o outro, para tentar achar algum tipo de álibi para aquela conduta errada.
Ele não estende a mão, ele cruza os braços. Agora os outros dois, um tinha 5, o outro tinha 2. Eles não se importaram com aquilo que eles receberam, porque eles sabiam que aquilo era de Deus. E se eles fazem, né, e se aquele trabalhador, ele tem uma relação com Deus, e sabe que o que ele tem não é dele, mas é de Deus, ele foi e fez amizade, e ajudou aquele que precisava, e aquele talento que ele tinha, se multiplicou. O amor, quanto mais você divide, quanto mais eu dou o amor para o outro, mais ele se multiplica. Agora, se eu fico lá emburrado, depressivo, culpando todo mundo, eu não vou conseguindo amar ninguém, nem a mim mesmo, nem a Deus, e começo a enterrar os dons que Deus nos deu. Que beleza! Esses dois, eles souberam olhar não só o que tem, mas de fazer daquilo que tem um dom maravilhoso. E agora, o que nós podemos aprender de tudo isso? Qual o olhar que nós temos? É um olhar o quê? De acumular coisas? Vai estar chegando o final do ano, né? Eu estou pensando o que eu vou comprar, ou eu estou pensando o que eu vou doar. Mas às vezes não é só doar né? Porque está todo mundo, né, sem dúvida nenhuma, com uma crise muito grande, né? Mas como é que eu dou o meu tempo, a minha vida, né? Será que eu sou que nem essa personificação dessa mulher sábia daqui, que é uma pessoa boa, que olha, que estende a mão àquele que necessita, que às vezes dá um telefonema, já que não dá para ir para cá, já que muitas vezes não dá para visitar. Se mesmo assim ela vai e reza, né? Será que eu rezo para aquelas situações em que às vezes eu não consigo administrar e confio em Deus? É um convite muito belo que Deus nos faz hoje nesse penúltimo dia. Devemos, como o Papa Francisco diz, devemos viver para servir. Devemos viver para servir. Se a gente não tem essa dimensão do serviço, a gente não vai saber viver. E aquilo que Deus nos deu, infelizmente a gente vai perder. E tem tantas formas de servir. E especialmente hoje, pense, né, nessa semana, né, no dia, né, dos pobres, o que eu fiz? E o que eu posso fazer? Tá bom, não é um dia não, e os pobres são várias faces aqui, não é só aquele pobre que não tem dinheiro não, é aquela pessoa que é difícil de lidar, às vezes é pobre, né? Aquela pessoa que é difícil, então eu vou com caridade. Aquela pessoa que está depressiva, eu vou lá e tento ajudá-la. Aquela pessoa que tem alguma dificuldade, eu vou lá com toda a paciência e vou tentar ajudar aquela pessoa. Isso é servir, isso é fazer da vida um dom. E como a campanha da fraternidade vai encerrando, é dom e compromisso. E vivemos, né, que graças a Deus, né, como paróquia, estamos, né, passando por um momento de dificuldade muito grande, mas que beleza, porque cada um de vocês foram mãos estendidas, e são mãos estendidas para aqueles irmãos mais necessitados, através de tantos serviços, quanta coisa, mesmo que a pandemia tenha feito a gente ficar mais em casa, mas não por isso vocês, né, com uma graça muito grande, ajudam tantas pessoas, através de tantos serviços, e principalmente através também da doação, né, de alimentos para as famílias necessitadas. Quanta generosidade que vocês têm! Que beleza! E agora nós estamos chegando no final do ano e vamos ter a Cesta Natalina Solidária. Eu sei que é mais um apelo, mas se a gente conseguir alegrar esses lares de pessoas que não têm, no mínimo ali,
que pelo menos passe o Natal, né, com alegria de confraternizar com aqueles seus. Mas eu sei que a caridade de vocês sempre foi e sempre será muito, muito grande, porque o coração de cada um é um coração que vem de Deus. Então vamos pedir para Deus hoje, e também pedir, né, para esses governantes, né, que tenham a responsabilidade hoje, né, amanhã, né, quando forem eleitos, de governar para o povo, de governar para uma situação melhor para o nosso país, que façam leis justas, para que o ser humano possa ter dignidade, e que a gente também possa, né, fazer o serviço, né, que nos cabe, né, de como cidadãos, né, fazer a diferença no mundo, né? Não é também de braço cruzado só esperando aquele que foi eleito fazer tudo, mas eu também posso fazer, posso cobrar, posso, né, fazer o que está ao meu alcance, né, para que a cidade, para que o município, para que o nosso país possa ser um país mais humano e fraterno. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.